Olá, Lívia. Professor Rafael. Aguardar o professor Leonardo Mota ingressar para a gente começar aqui. O professor Leonardo já entrou, tá só. Vai mandar o link aqui para mim. A Lívia tá tendo dobradinha hoje. Curso online e depois live. Parabéns, é assim que a gente cresce, é assim que a gente aprende. Vamos lá. Só aguardar o convite do professor Leonardo e aí podemos começar falando sobre atualidades nos contratos administrativos. Aguardando aqui o link do professor. Para quem está curioso, os temas que nós vamos abordar aí são a utilização da dispensa, né? Quem tava online hoje, quem recebeu meu e-mail, quem faz parte aí da minha lista de e-mails, de close friends, já recebeu o meu newsletter aí falando sobre o primeiro tema aí que nós vamos abordar, né? A diferença das dispensas. Muito bem. Aqui. E vamos lá. Assim que o professor se conectar. Professor Leonardo, como é o Boa prazer? noite. Tudo bom, Ricardo? Tudo bem, Paola? Olá. Professor Leonardo, é um prazer recebê-lo aqui conosco essa noite, né? Agradeço a sua disponibilidade. Eu queria até tem que pedir desculpa que eu comecei 2 minutos atrasado. Eu fui conectar, deu um pau no meu celular aqui, tive que reiniciar. Acontece. E já estamos começando aí. Queria que o senhor se apresentasse, por favor. Tá bom, professor Ricardo. Eu que gostaria de agradecer, rapaz, é uma satisfação. Eu que já lhe acompanho, já faz algum tempo aí nessa área de licitações, com sua bagagem aí, né? Tanto a parte profissional, a parte da advocacia, quanto na parte de cursos, né? Cursos e eventos e tudo mais. É uma satisfação estar aqui. Quando nós começamos a conversar, eu disse, não, foi uma grata satisfação, na verdade. Mas, meus amigos, professora Nádia entrando aí também. é, meu nome é Leonardo Mota, eu moro aqui em João Pessoa, na Paraíba, né? Aqui no Nordeste. Eu sou servidor do Ministério Público Federal, já faz alguns anos aí, já faz uns 10 anos que eu trabalho nessa parte de licitações e contratos como pregoeiro, como presidente de comissão de licitação, já fui fiscal de contrato, então naveguei por essas questões todas aí na parte administrativa, né? E agora estou, né? Você fala assim, estou como pregoeiro já há alguns anos, além também de enveredar há algum tempo já por essa área também, na sua linha, né, professor Ricardo? Na linha de ministrar cursos, palestras, né? Eu sou professor do Instituto IPOG, lá do MBA Licitações e Contratos, nós ministramos lá 2 módulos. Mas enfim, é isso aí. E a noite de hoje promete, né, professor Ricardo? Promete. Porque contratação pública é sempre instigante. Eu sempre falo assim, contratação pública é sempre instigante, né? Então, com certeza vai ser um bate-papo muito gostoso aí, muito proveitoso aí. Legal. Para quem não me conhece, segue o professor Leonardo aí, mas não me segue, eu sou advogado. Ricardo Ribas, sou advogado, tenho aí 20 anos de experiência nessa área de licitações, contratos, responsabilidade administrativa, responsabilidade fiscal. Eu gosto de dizer, Leonardo, que eu não sei tirar ninguém da cadeia. Não sei fazer divórcio, reclamação trabalhista, nunca fiz. Não faço ideia de como faz isso. Porque a minha vida inteira, desde lá da época do quartel, é licitação e contrato. Né? Licitação, contrato, tribunal de contas, enfim. Sou professor universitário, tenho aí os meus cursinhos online aí por conta do Covid. O Covid tirou todo mundo do marasmo, né? Nós estávamos acostumados Verdade, verdade. a aula presencial, coffee break, né? Almoço, tem mais é pau, né? Online, tudo, enfim, faz parte. E tem alguns livros publicados sobre licitações.
Leonardo, hoje a gente combinou de falar sobre atualidades no contrato administrativo, né? Perfeito. Quer começar ou eu começo? Vamos tocando os pontos, né? Que a gente já teceu, né, um script, né? E eu acredito que, da forma como você elaborou, inclusive, um assunto vai puxando o outro, né? Eu acredito que o pessoal vai perceber isso aí. Pelo menos eu percebi quando você mais ou menos teceu os temas. Eu disse, rapaz, ele montou o script exatamente como um filme, né? Um assunto, uma cena vai puxando a outra. Mas pode começar, fica à vontade. Vamos lá, então. Bom, o primeiro ponto, e para quem já faz parte aí da minha lista de e-mails de amigos mais próximos, o tal do Close Friends, uma frase bonita, né, um termo bonito, Close Friends, né, recebeu hoje o nosso primeiro tema, né, que é aí a diferença das dispensas e dos contratos decorrentes das duas dispensas emergenciais. É importante a gente dizer quais são, né? A primeira, que a gente já conhece desde sempre, lá de 93, do inciso 4º do artigo 24 da Lei de Licitações, e uma outra dispensa que ninguém chama de emergencial, mas ela é emergencial, é a natureza emergencial, está nela, né? Que é o do artigo 4º da 13979, da Lei Federal 13979. Elas impactam de forma diferente nos contratos e trazem algumas limitações nos contratos, mas não se discute que as duas possuem, a primeira, obviamente, está no nome, mas a segunda também possui uma natureza emergencial. Não é à toa, né? E aí a gente já começa a falar do artigo 4º da 13979, não é à toa que o legislador permitiu que o operador, que o gestor público fizesse por dispensa as compras para bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos para conter ali a pandemia, para combater o Covid, né? A primeira pergunta que a gente tem que fazer é: esse contrato decorrendo dessa dispensa tem limite de valor? Não, né? Não tem limite de valor. E a ideia era justamente equiparar ao inciso 4º. E aí, Leonardo, já me perguntaram, e até por isso que me motivou fazer o artigo de hoje, que eu fui sair divulgando hoje, e pôr na live esse tema. Por que eu preciso do artigo 4º da 13979 se eu já tenho o inciso 4º do artigo 24 da Lei de Licitações, né? Ora, eu já tinha uma dispensa em um contrato emergencial. Por que eu vou criar outra norma? Nós temos que lembrar que o artigo 24, inciso 4º, cria o contrato emergencial, mas ele cria o contrato emergencial extremamente formatado, né, e congelado, né? Porque ele prevê lá 3 coisas que não cabem dentro do Covid, que é prazo de 180 dias, máximo da situação, a contagem desse caso a partir do fato calamitoso ou emergencial e a impossibilidade de prorrogação desse contrato, né? Então, a emergência do 24/4, o contrato emergencial do 24/4, não cabe, né, na atualidade. Não resolve o teu problema. Se nós fôssemos seguir por eles, nós estávamos, Leonardo, agora ferrados. Essa é a grande verdade. Porque a pandemia começou em janeiro, né? Ela já teria 180 dias, né? Eu não poderia prorrogar. Verdade, verdade. Não, com certeza, foi providencial, né? Essa lei, em que preze alguns questionamentos sobre algumas situações, né? Que nós vemos aí, de repente, contratação com empresa inidônea, algumas situações que são excepcionais, mas que são para o socorro a vidas. É o principal ponto. E essa questão da diferença é essencial, né? É importantíssimo, né? Inclusive, para quem vai formatar, quem vai formalizar o processo, né? E recentemente o TCU até tem um acordo recente falando da motivação, né? Para a contratação da Lei 13979, ele tem que, inclusive, saber corretamente como motivar, se a intenção e se o objetivo é a questão da Covid, né? Inclusive a lei, a 13979, ela fala lá, né, que você subtende-se, né, supõe-se, pressupõe-se, né, já é atendimento à calamidade, né, que o emergencial vai ser exclusivamente para aquela parte relativa à Covid, e comprovar no processo que exatamente você não contratar emergencial e socorrer a Covid, você vai estar prejudicando e vai estar trazendo problemas a vidas, que é o principal, isso aí, né? E a questão, em que pese a Lei 13979, no primeiro texto dela, né? No primeiro texto, inclusive ela falava assim,
é dispensada e depois virou dispensável, né? Ficou bem interessante isso aí. É dispensada, ela já traz uma rigidez. Quando ela fala assim, é dispensável, ela gera para o gestor público exatamente a questão da motivação. Ela é dispensável e você terá que motivar por que ela é dispensável. E no primeiro texto da Lei 3979, ela trazia que era enquanto perdurava a calamidade pública. E depois ela trouxe lá o artigo, um parágrafozinho, que ela diz assim, o contrato tem 6 meses, mas prorrogáveis até a pandemia. De toda forma, mesmo ela vendo, eu entendo assim, que mesmo ela vendo essa diferença lá do artigo 24, quando ela amarra esses 6 meses, eu não sei se você concorda, mas eu entendo que o gestor vai ter que motivar, que é o socorro, que é a pandemia, mas inclusive para prorrogar esse contrato, ele vai ter que também que motivar a prorrogação desse contrato, né? Porque estamos vendo aí, havíamos, a grosso modo, uma previsão, né? Até pelo menos em março, em abril, de que isso aí viria para 2021. Mas nós já estamos vendo aí sinais de vacinas, né? Surgindo e de repente, no final do ano nós temos alguma coisa, isso aí vai se reduzir. Então não vai se justificar exatamente a prorrogação de contratos, vamos dizer assim, para sempre, talvez o decreto até enxugue esse prazo, né? Mas essa diferença é importantíssima, tem que constar nos autos, né? Porque se o gestor, ele fundamenta com base lá no artigo 24, 6 meses, e aí? Morreu. Não pode mais. Né? A questão é o seguinte, se a gente for falar do contrato emergencial decorrente da dispensa da 13979, o 4G, o artigo 4º, se não me engano, G, da 13979, fala que os contratos poderão perdurar enquanto perdurarem os efeitos do Covid. Isso. Essa palavra efeitos, ela tem uma importância tremenda. Por quê? Porque quando eu falo em efeitos, eu estou falando em algo posterior à pandemia em si. Pode ser que tenha a vacina, pode ser que eu tenha a vacina do Covid aí até o final do ano, pode ser que eu controle a pandemia, mas pode ser que os efeitos dessa pandemia, como por exemplo, um desabastecimento, uma falta de mão de obra, uma falta de insumos, né? Não me permita dispensar aquele contrato, não me permita rescindir aquele contrato. Então é importante a gente entender que esse contrato aí da 13979, que é emergencial, ele primeiro, ele pode ser prorrogado e segundo, ele pode ir além da pandemia, ele pode ir além do 31 de dezembro de 2020, que é o prazo previsto aí de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6. Se eu comprovar, e aí perfeitamente a observação, está correto essa observação, se eu comprovar nos autos, se eu justificar, teoria dos motivos determinantes lá do Celso Antônio Bandeira de Mello, se eu justificar, não é, a necessidade de manutenção daquele contrato, mesmo além do Covid, da pandemia, eu posso prorrogar meu contrato. Isso. Perfeito, perfeito. Um ponto importantíssimo, né? O segundo ponto aí, né, Ricardo, que a gente trouxe é a questão da utilização racional lá daqueles valores de dispensa de licitação, né? A medida provisória 961 que veio ampliar, né, os limites de dispensa para 50 mil e 100 mil reais, né? Objetos diversos e serviços 50 mil e a parte de engenharia 100 mil reais, né? E que é importantíssimo, porque inclusive já está no PL da nova lei de licitações, né? Esses valores já estão lá no projeto de lei, né? O pessoal está até falando assim que essa lei 3979, alguns pontos ela trouxe para dar o gostinho da nova lei de licitações. Se colar, fica. Se não colar, o pessoal tira de lá, né? E é fundamental essa questão, esse ponto é importantíssimo, porque muitos, né? Mesmo com os valores antigos, agora cresce os olhos, né? Para 50 mil e 100 mil reais para dispensa, não está relacionado, né? Que alguns confundem, apenas em socorro à pandemia tem a ver com a 13979. Não. É durante o período de calamidade pública. Não tem nada a ver com a 13979. Não são simplesmente para objetos tratados pela 13979. É durante a pandemia. Só que o pessoal tem que se atentar, né, Ricardo? Que aquele artigo 24 lá, os dois incisos, é o que a gente sempre comenta quando nós falamos nos cursos da parte de dispensa de licitação, que é dispensável. E lá ele fala assim, né? Desde você utiliza esse limite,
desde que não se refiram a parcelas de objetos que você possa licitar conjuntamente, né? Então o pessoal tem que se atentar, né? O gestor tem que se atentar que, em que pese essa ampliação de valor, né? Que é importante, para esse momento é importante e está sinalizando, o próprio PL já tem essa sinalização, mas esse textozinho no final é importantíssimo, né? Porque em que pese está dentro do limite, mas você pode resultar lá no fracionamento de despesa, se for comprovado que você fracionou, né? Tem até anotei aqui uma decisão do TCU, só para comentar, de 98, né? Quer dizer, então, não é coisa nova, né? Não é coisa recente. Então, 98.253, que ele fala assim, ó, que o órgão lá a utilizar seu adequado planejamento dos procedimentos licitatórios para evitar objetivando contratações abrangentes, abstendo-se de proceder, veja só, as sucessivas contratações de serviços e aquisições de pequeno valor de igual natureza, semelhança ou afinidade, realizadas por dispensa de licitação. Então, ele trata o seguinte, em que pese você tem aquele limite, e agora o limite está ampliado, mas você tem que, o gestor tem que se atentar a isso aí, né, para se evitar o fracionamento de despesa, né? Perfeito. Deixa eu responder a pergunta da Carla aqui. Primeiro, agradecer quem está nos assistindo, né? A Carla pergunta assim, essa ampliação do valor se limita a contrato exclusivamente do Covid? Não. Na verdade, assim, quem aumentou o valor das dispensas de licitação, dos contratos por dispensa de licitação, foi a medida provisória 961. Não foi a 13.979, a lei 13.979. Foi a medida provisória 961. E ela simplesmente foi lá na lei de licitações e disse, esquece 13.600, esquece aqui o 33 mil, coloca 50 e coloca 100. Pronto. O resto continua igual. A aplicação da dispensa com os valores de 50 e 100 é a mesma dispensa lá da lei de licitações. Não muda absolutamente nada. Só mudou. Né? E isso é importante. Até o professor já estava falando, né? Não muda nenhum requisito para formulação da dispensa e também não tem vinculação com o objeto. Agora, um ponto que eu quero falar, que é muito importante e que vai trazer uma série de contratos julgados irregulares, é o superdimensionamento, né, desses contratos por dispensa nesses valores, né, esses contratos emergenciais. Né? Por quê? Vejam só, a lei 13.979, ela criou a dispensa para bens, serviços e insumos para combater o Covid, né? E criou também o pregão, né, express, com a redução aí pela metade, né, dos prazos processuais. Muito bem. Aí tem gente fazendo o quê, Leonardo? Tem gente fazendo por dispensa de licitação um contrato lá de 50 mil reais até dezembro. Tá certo ou tá errado? Eu entendo que tá errado. Tá? Por quê? Porque a natureza dessa dispensa ela é emergencial. Poxa, será que até dezembro você não conseguiria fazer uma licitação express? Perfeito. É óbvio, né? É óbvio que sim. Perfeito. O que a gente está recomendando e até buscando, eu estava buscando hoje decisões, o Tribunal de Contas da União tem lá no site dele um compêndio de acórdons, né? Agora o nome que eles publicaram de 2020. E eles citam decisões sobre contratos emergenciais, dizendo que a dispensa emergencial ela tem que se relacionar à exata medida para um pronto atendimento. Isso significa dizer o quê? Eu vou precisar de remédio, um determinado remédio, né? Até dezembro? Vou. Mas quanto de remédio eu preciso hoje, né? Contratar hoje, tem que fazer a licitação. Isso. Né? Concordo contigo. Eu vou fazer dois processos. Eu vou fazer o processo de dispensa, para um quantitativo imediato, e vou fazer um processo de licitação, né? Via Express, aí, com base na 13.979, para pegar o fornecimento a partir da dispensa. É óbvio e importante pensar que esse contrato da dispensa tem que ter uma cláusula dizendo que ele será recebido assim que eu tiver a contratação para a licitação. É isso? Perfeito. É isso mesmo, eu concordo contigo. Mas eu sou assim, veja só, nós trabalhamos aqui há algum tempo com planejamento dessa parte de licitações. Então, nós temos um histórico aqui de 2014 para cá, em que exatamente houve essa inversão. O que você puder jogar dentro do processo licitatório de forma planejada, efetivamente, quase com certeza, aquela contratação vai ser mais eficiente. Né? Então, a gente vê que nesse momento a emergência é a necessidade, né? A necessidade é o quê? A emergência, o socorro, mas é isso que você está dizendo. Você falou muito bem
Exatamente. Não pode o gestor se aproveitar desse momento para exatamente fazer um tipo de situações e que lá na frente, com certeza, ele vai ser acionado para motivar, se ele não motivou, motivar por que ele não licitou. A emergência é isso, né? A emergência é exatamente isso. Já não é visto com bons olhos, né? A emergência pelos tribunais já não é visto com bons olhos, né? E aí você se aproveita desse momento para esticar, né? Para alongar o objeto, é bem complicado isso aí. Realmente eu concordo contigo. Bom, vamos seguir. Vamos lá. Reequilíbrio dos contratos. Está tendo muito reequilíbrio aí no órgão que você trabalha? Rapaz, nós aqui fizemos o seguinte, determinação da Procuradoria-Geral da República, os primeiros meses, inclusive com a AGU também, né, a AGU emitiu alguns pareceres aí, os contratos de mão de obra terceirizada, por enquanto, não foram alterados, né? Não foram alterados, né? Então, se adequou, o órgão está fechado, o teletrabalho, os serviços estão em teletrabalho, então, por enquanto, não houve essa motivação de alteração, né? Agora, com esse prazo, né, e está sinalizando voltar alguns serviços, é que a área de contratação vai parar e agora vai ter que rever isso aí, né? Porque, queira ou não, impacta, né? Impacta em toda essa parte. A administração não pode ficar eternamente nessa situação e também o contratado, né? O contratado também tem que se atentar para isso aí e vir junto com a administração pública para tentar resolver em conjunto. Não pode ficar só, não, porque de repente vai sobrar para um ou para outro. Né? Essa questão do reequilíbrio econômico-financeiro lá do artigo 65, né? É fundamental. É fundamental, né? É fundamental para esse momento ser bem aplicado, né? Inclusive prazos, né? Aquele prazo de validade de proposta, né? Prazo para solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro, seja o reajuste, repactuação, seja o que for, seja a revisão do contrato, né? O que eu vejo mais assim é que se pega mais seria no ponto seguinte da ata de registro de preço, mas relativamente ao contrato, à contratação para esse momento, eu entendo que há fundamentação. Na verdade, o que eu mais tenho feito aqui no escritório é pedido realmente de reequilíbrio econômico-financeiro, de repactuação de cronograma de execução, quando a gente está falando de obra, quando a gente está falando de prestação de serviço, né? Projetos com metas, aqueles contratos que são por medição por preço global, que tem as etapas de hoje em dia, o que mais tem no que se refere a contrato, não prejudica a contrato, né? É a aplicação de cronograma, né? Sem aplicação de sanção e deferimento de reequilíbrio econômico financeiro por conta da alteração dos custos. Até porque eu tenho alguns casos em que a mão de obra contratada era contratada por tempo determinado, no máximo previsto pela legislação trabalhista. Olha que problemão, né? Eu tenho lá 2 anos de contratação da mão de obra, né? Faço o contrato contrato de trabalho com funcionário para 2 anos. Né? A obra tem 2 anos, só que por conta do Covid atrasou. E eu não posso demitir a mão de obra. Né? Eu posso reduzir o salário, eu posso dar eventualmente uma férias coletiva, eu posso fazer mas demitir efetivamente eu não posso. Como é que fica, né, a questão do contrato de trabalho por prazo determinado, né, lá no comparado com o meu cronograma? Então eu vou pedir a alteração de cronograma contratual para a administração, mas isso não resolve o meu problema de mão de obra. Isso vai dar problema para quê? Pedir de reequilíbrio financeiro. Eu vou ter um custo, né? Eu vou ter um custo extraordinário, porque eu vou ter que demitir aquele cara e contratar outro. Isso, perfeito. Inclusive foi impactado pela medida provisória 927, né? A 927 trouxe algumas regras, né? Que envolveu muito isso aí, né? E o que você vê, você tem exatamente essas saídas, né? Rescisão contratual. O que é melhor? Rescisão contratual, né? Suspensão de contrato, redução de carga horária. Inevitavelmente, isso aí vai gerar reequilíbrio econômico-financeiro. Não tem, eu concordo com você, não tem fundamentação para se negar isso aí, né? Não tem como, né? Até porque, como eu falei, alguns órgãos, durante algum tempo, seguraram a onda, mas vai chegar um momento que vai ter que sim voltar para a realidade, né? E quando se fala em obra, né? Quando se fala em obra, a parte de engenharia é mais complicada ainda, né?
Até porque vai se conceder, se parou a obra, suspendeu, como suspendeu, vai se conceder um novo prazo, né? Vai se conceder um novo prazo de execução, vai se adequar tudo isso aí, então todo o contrato tem que ser reequilibrado. Não é simplesmente questão da parte do BDI, né? Toda essa parte não. Então a parte trabalhista também tem que ser impactada. A Carla está falando lá, né? A retomada do serviço público, de uma forma geral, será por etapas. Aqui, no pedido de reequilíbrio na parte de insumos, máscaras, vou tentar equilibrar com a diminuição de outros insumos, considerando a diminuição de pessoal. De fato, né? Você não vai simplesmente aumentar o valor do contrato, não vai reequilibrar o contrato, considerando os ativos totais. Se você tem uma parcela da mão de obra que está trabalhando, você tem uma parcela da mão de obra que está em home office, né? Como o reequilíbrio econômico financeiro. Eu tive um cliente que desistiu de pedir reequilíbrio econômico financeiro porque ele fornecia marmita, né? E para o órgão público, né? Mas os funcionários do órgão público estavam todos em home office, não precisavam, né? Você vai se estressar de entrar com o pedido, né? Vai correr o risco do órgão público querer rescindir a tua ata de desprezo, porque vai querer aplicar lá o artigo 19 do decreto 78/92, né? Sendo que você nem está vendendo, né? Você não está vendendo. Vamos esperar voltar à atividade para daí você dizer, olha, mudou a base de preço, eu preciso tentar um reequilíbrio. E aí sim, né? Então tem toda a razão aí a Carla ao dizer a facilidade, né, da execução do contrato com a demanda, né? Isso é importante. E assim, adequando a programação, você tem que pensar, inclusive, a questão que são dois impactos, né? Aquela questão do vale transporte e do vale alimentação, que vai impactar consideravelmente, né? O vale transporte, isso aí eu penso que é prego batido ponta virada, como diz, né? Vale transporte, você não foi trabalhar, então vale transporte você tem que adequar a planilha para isso aí. Já vale alimentação, você tem que pensar mais com calma se o vale alimentação você vai jogar lá no reequilíbrio econômico financeiro para alterar isso aí ou não, né? Porque o que é o vale alimentação, né? O que é o vale alimentação? Você tem que ver a natureza, né? Mas então tudo isso aí tem que ser analisado. Concordo com você que isso aí é tranquilo. Agora um ponto que eu tenho ouvido muito pouco falar é engraçado assim, os professores estão falando muito pouco, né? O pessoal na internet está falando muito pouco, no Instagram, no YouTube, enfim, mas está acontecendo bastante aqui no escritório, é a questão da sanção contratual, né? Da punição contratual. Tem órgão público que não está tendo reequilíbrio, tem órgão público que não está aceitando essas dificuldades decorrentes da pandemia, né? Tem um caso, por exemplo, agora, simbólico, né? Foi feita a licitação antes do Covid, finalzinho de dezembro de 2019 foi feita a licitação, era um serviço de engenharia, uma reforma de um imóvel, né? Numa prefeitura. Veio a pandemia, o cliente não conseguiu começar a executar o contrato, porque no começo era todo mundo em casa, todo mundo fechado, aquele negócio de lockdown e... Bom, atrasou o início da execução da obra, né? Ele já tinha até feito o canteiro de obra, mas atrasou efetivamente o cronograma de execução. E ele teve que paralisar, né? Bom, o prefeito não quis saber, né? Ele aplicou sanção de declaração de inidoneidade, né? A declaração de inidoneidade, ela é extremamente grave. Por quê? Ela te impede de participar de licitação em qualquer lugar. Você foi punido com uma declaração de idoneidade de uma prefeitura de 3 mil habitantes, você não vende para a União Federal, né? Você não contrata. É extremamente severa, né? E esse prefeito aplicou a declaração de idoneidade e, não quer nem saber, né? Estou tendo que redigir aqui, após a live ainda vou continuar redigindo aqui o meu mandado de segurança, né? Para tentar reverter, suspender essa sanção. E mais, e aí o ponto que eu queria falar, né? Os procedimentos punitivos decorrentes de procedimentos licitatórios ou de contratação estão suspensos. A Lei 13.979 suspendeu a tramitação dos procedimentos punitivos e a aplicação das sanções até o fim da pandemia. Isso é muito importante. Isso é importante demais, né? Porque é o seguinte, nós tivemos a 928, né? A 928 que, assim, suspendeu os prazos processuais, né? Na verdade, em desfavor, né, da iniciativa privada, e a 951 foi que suspendeu a prescrição, né? Vamos dizer assim, eu acho que meio que equilibrou o jogo, né? Então você estava dentro do processo de punitivo, suspende.
né? E também a administração pública também não prescreve aquele direito dela depois ela continuar, né? Agora, o que a gente tem que se atentar é que assim, o pós-pandemia, como é que esses processos vão voltar, né? Na verdade, obviamente, a gente sempre pensa assim, processo sancionador, um dos princípios essenciais, os dois princípios, né, essenciais que tem que ser aplicado é a razoabilidade e a proporcionalidade. São os dois que são carro-chefe, fora a legalidade e tudo mais. Mas são carro-chefe porque são decisões, como você falou, o cara é sancionado com idoneidade numa prefeitura, ele pode quebrar. Quebrou, né? Ele quebra ele, entendeu? Então, e nesse momento agora, em que pese nós temos a legislação e fundamentação, né? E os prazos estão suspensos, eu acho que o gestor público tem que pensar o pós também, porque nós teremos outra realidade também, o pós, né? Para que de repente não se siga com essa sanção sem se pensar nessa razoabilidade, né? Nessa razoabilidade e nessa proporcionalidade do que se está vivendo para o momento, né? Porque a pandemia surgiu a pandemia para tudo. Então, não tem muito sentido se atuar com a mesma rigidez, né? Obviamente, nós pensamos em contrato, né? Falando de licitação, já seria uma situação mais diferente, né? Eu penso assim, porque quer ou não, né, Ricardo? O Brasil continua. A administração pública continua contratando, continua licitando. Como eu te falei, essa semana com 3 licitações. E essa semana aconteceu, eu trabalho muito com pregão eletrônico, aconteceu aquela situação do cara participar de fase de lances e após a fase de lance não apresentar a proposta e desaparecer do certame. Então, assim, a turma ainda continua achando que licitação é um pouco de brincadeira, né? Então, assim, com licitação tem que ser um tratamento, mas para a contratação, né? Para a contratação tem que ser uma questão mais séria. Agora também, que depende da situação, né? Depende da situação. Se nós vemos, por exemplo, esses contratos emergenciais, né? Que estamos vendo aí, alguns contratos emergenciais fundamentados na Lei 13979 com essa flexibilização, né? Inclusive com aquela flexibilização de contratação de empresas idôneas, né? Flexibilização na parte da habilitação, né? E tudo mais. Será que isso aí não de repente um pensamento que eu trago? Será que isso aí não vai atrair exatamente os maus prestadores de serviço para a administração pública se aproveitando desse momento? Né? Então tem uma certa ponderação que tem que ser vista com relação a essa questão da suspensão, dos prazos, porque possa ser, vamos dizer o seguinte, pode ser que durante esse período essas más empresas se aproveitem da administração pública exatamente porque os prazos estão suspensos, né? Então tem esse outro lado também que tem que se avaliar, né? Até que ponto regrar simplesmente de forma seca foi bem, para quem foi benéfico, né? Para quem foi benéfico, né? Eu gosto de lembrar que essa contratação de empresas punidas, a contratação de empresas sem documentação de habilitação, sem os requisitos de habilitação, ela, embora seja possível pela 13979, ela existe em caráter de exceção, né? Então, em princípio, na licitação, eu vou ter que buscar sempre a empresa titular, né? Só se depois de realizar o meu procedimento licitatório, divulguei lá no Diário Oficial, né? Não veio ninguém, ou todos foram inabilitados ou desclassificados, eu preciso essencialmente daquele serviço, daquele produto, à vista, imediatamente, é que a administração passaria a ter condições de celebrar o contrato com essas empresas que são punidas, com essas empresas que não possuem as condições de habilitação, com base na 13979. Eu estava dando um curso online outro dia, e eu falei assim, olha, o melhor que você pode fazer com a 13979 é fácil, é um segredo muito simples. Aí todo mundo, qual, né? Não tentar aplicar, não aplicar. Tudo que for exceção, né, contratação de punido, contratação sem documentação, pagamento antecipado, tenta não fazer, né? Você vai se sentir muito mais tranquilo, né? Isso para situações em que realmente você consiga justificar. Por quê, Leonardo? Porque vai passar um tempo, tudo vai acabar, né? Esses processos vão ser executados, os contratos vão ser pagos, né? E aí no colo do auditor lá do Tribunal de Contas. E o auditor do Tribunal de Contas, ele vai ler o que consta do processo. Ele não vai chamar o Ricardo,
Ele não vai chamar o Leonardo, ele não vai chamar a empresa, ele não vai chamar ninguém. Ele vai ver o que tem no processo. E se no processo não tiver uma justificativa extremamente bem redigida, convincente, comprovada, teoria dos motivos determinantes, eu tenho que comprovar, né, a justificativa, os meus argumentos, os meus fatos. Se isso não existir no processo, há uma grande possibilidade de você ter o julgamento do teu contrato, da tua despesa, depende do ato que a gente estiver falando, né, julgado irregular. Né? E aí você tem responsabilidade patrimonial pessoal, você tem a possibilidade disso repercutir numa eventual esfera de improbidade administrativa, você tem uma série de repercussões que podem ser muito perniciosas aí pro, não só para o agente público, pode ser pernicioso para a própria empresa. O Ministério Público tem adotado uma postura que eu acho bem, não vou dizer reprovável, porque não dá para generalizar, mas bem questionável, na ação de improbidade administrativa, na ação civil pública, de colocar todo mundo no polo passivo. Vai o prefeito, vai o ordenador de despesas, vai a empresa, vai o sócio da empresa, né? E aí ele não quer nem saber. Vira um tormento na cabeça das pessoas, isso vira uma dificuldade que não precisava existir. Né? Tem casos, e a gente está vendo casos assim, que essas contratações já surgem no órgão público de forma questionável. A empresa que foi contratada não tem nada a ver com isso. Né? Quem fez o edital, quem fez o processo de dispensa, de contratação emergencial, é que está errado. Né? E a empresa acabou ali na berlinda, acabou na frente do juiz com uma ação de improbidade administrativa. Então me parece muito preocupante, né, a gente aceitar, agora pode contratar por isso, pode contratar por documentação, e lá na frente vai ser isso. Não, isso é verdade, verdade. Eu concordo sempre com você com relação a isso aí. Segue a regra, a exceção, é sempre isso, né? Você seguiu a regra, você vai ter que motivar. Quando você vai para a exceção, você tem que motivar, justificar, quando essa é exceção, mais ainda. Eu penso nessa linha também, professor Ricardo. Principalmente com esses pontos dessa lei 3979, né? Essa questão das exceções, inclusive ela trouxe muitas flexibilizações, né? A fase interna, fato do estudo técnico preliminar, que aí já havia alguns comentários, mas não tem que fazer planejamento, porque ele dispensou planejamento. Não dispensou planejamento, dispensou um documento lá, estudo técnico preliminar, mas você tem que ter o planejamento. Né? Justifica você ter contratações agora, mês de junho, julho, maio, depois de tanto tempo, 3 meses, onde nós temos órgãos que já contrataram corretamente insumos, equipamentos para o socorro à pandemia de forma correta, de forma planejada, especificando, contratando eficientemente. Justifica termos contratos ineficientes para objetos que nós já temos solução, né? Especificações, né? Nós já temos quantitativos, estatísticas de utilização. Nós temos visto aí, aqui mesmo em João Pessoa, estão se desmontando um dos hospitais de campanha. Foi criado, né? Foi montado aquele hospital, obviamente de socorro, porque eu penso também que o gestor, em certo momento, como eu sempre falo, a necessidade é quem vai fazer, mas quem está na pele e ele vê aquela pandemia surgindo, ele diz, rapaz, vamos montar aqui aquele hospital, foi feito de forma correta e agora vamos desmontar porque não precisa mais. Então, assim, quem está contratando para esse momento e motivando seus autos, não tem mais justificativa de você tornar a contratação ineficiente e você permitir brechas no seu processo. Eu penso que nesse momento agora, o pessoal já está bem, assim, gato escaldado, né, pessoal? Gato escaldado, porque já tem muitas soluções, já tem muitas formas de execução. Obviamente, essa questão do delicada do pagamento antecipado é uma situação que não é nova, né? O TCU já apontou em alguns momentos a possibilidade, mas bem devidamente motivado, bem restritivo, mas que surgiu agora como se fosse algo inovador, uma novidade. Não. É o seguinte, pagamento antecipado, temos lá as regras, né? Comprovação de economicidade e sendo aquela única solução. Né? E aí você traz para dentro de qualquer contrato pagamento antecipado, é bem delicado isso aí, né? É bem delicado isso aí. Se você for pensar, ainda voltando um pouquinho aí da questão da
dessas empresas sem documentação, punidas, né? Se você for pensar, mesmo antes mesmo que a gente tenha lá uma licitação frustrada, uma licitação deserta, né? É que você não conseguiu contratar uma empresa comum, mesmo antes de você pensar em contratar aí a empresa punida, a empresa sem documentação, você ainda teria uma outra ferramenta que é a adesão, né? Do lado de preço, né? Você poderia tentar procurar, é aquilo que eu digo, evite ao máximo a 13979. Tudo que for de exceção, evite ao máximo. Eu penso que é preferível ir para um carona, para um aderente, que já tem todo um conhecimento técnico sobre o assunto, já há toda uma doutrina e uma jurisprudência que já analisou o que pode, o que não pode fazer, né? De pegar algo novo e aplicar de sopetão, assim, né? Eu penso, poxa, fiz a licitação, não veio ninguém, né? E ela foi publicada no Diário Oficial, porque se foi, ainda temos convite, né? A gente tem que lembrar que o convite ainda existe, né? Tem prefeitura que faz, né? E tem que faz convite. Né? O convite eu não publico no Diário Oficial, então fiz o convite, não veio ninguém. Vou partir para a contratação da punida, da declarada inidônea, da empresa sem documentação? Não, né? Não. Vou fazer um pré-press 3979, publico no Diário Oficial. Não veio ninguém. Vou agora fazer então a contratação da punida, da empresa sem documentação? Não. Eu vou tentar fazer uma registro de preço. Aí sim, tentei convite, tentei pregão, tentei adesão, não consegui. Aí você não tem alternativa, você tem que ir para o emergencial e vai contratar com quem se apresentar. Aí pode ser. Mas você. E aí uma recomendação para quem. Eu vivi 8 anos dentro do governo do Estado de São Paulo, né? O que eu faria? Eu juntaria todos esses expedientes no mesmo processo. Né? Faria o convite, o pregão, essa contratação emergencial, a tentativa de adesão, tudo no mesmo processo. Para que o auditor, quando for ler, né, quando ele for analisar, ele ter a lógica, a evolução lógica do porquê que eu fiz aquele contrato, né, com aquela empresa sem documentação, do porquê que eu fiz o contrato com aquela empresa que foi declarada inidônea. Esse era um ponto importante. E tem um outro ponto também interessante, que ninguém está falando também, é o seguinte, você contratou uma empresa que foi punida. Ok, ela foi punida com suspensão. Né? E aí, na execução do teu contrato, ela comete a mesma falha que ela cometeu e que deu origem à suspensão. Que sanção você vai aplicar? Pois é. Você pode aplicar uma advertência, pode aplicar uma multa? Né? Eu, particularmente, entendo que não. Né? Porque ela já tinha a experiência do negativo. Ela foi lá e cometeu de novo. É preciso agravar. Né? É preciso, no mínimo, a suspensão. Né? Poxa, você foi suspensa no órgão A e fez o mesmo erro aqui, fez a mesma... Eu ia falar uma palavra, se nós tivermos só nós dois... Ela fez a mesma lambança aqui, né? Poxa, posso te aplicar a multa, vou ter que aplicar também suspensão. Né? Uma equiparação de sanções. Isso é muito importante. Ninguém tem falado sobre isso. Isso. Não, eu acho importantíssimo. Eu sempre falo... Eu fiz uma live recente com a Gisele, que eu comentei inclusive isso. Eu pensei o seguinte, o ano passado, em um mercado normal, sem pandemia, a empresa era sua contratada e ela tinha um prazo para entregar aquele objeto 60 dias. Ela descumpriu o contrato, foi multada, descumpriu novamente um ato de registro de preço que tem validade 12 meses, advertência, segunda multa, terceira suspensão. Né? Nesse momento, aí impedimento ele está, vamos lá para o mais sério, impedimento ele está, esfera federal. Nesse momento, o órgão da administração pública federal, dentro do seu município, você sobrou aquela empresa, você não pensou logo nela como socorro. Ela em um mercado normal, ela não atendeu o seu objeto. Ela em um momento de Covid, onde o próprio mercado dela está difícil, e ela não... Né? Já se utilizando isso porque de repente será a única que de repente o órgão lá entendeu que fosse a única, ela não vai estar ainda mais se aproveitando disso aí. Agora, eu entendo assim, agora é que ela não vai cumprir mesmo o contrato. Porque agora até pagamento antecipado, dependendo do objeto, vamos dizer assim, o chinês lá quer pagar o pagamento antecipado para lhe fornecer aquele equipamento que de repente o ano passado ele contratava seu pagamento antecipado. Então nesse momento agora, aí é que ele não vai contratar. Então eu penso que o gestor público, para justificar uma contratação nesse patamar,
É bem complicado, é bem complicado. Eu particularmente, Ricardo, eu sou fã do Sistema Resiste Preço. Sou um cara que sou fanático pelo Sistema Resiste Preço. Até publiquei um artigo há uns anos atrás na Governete, aquela revista Governete, sobre o carona, defendendo o carona, mas de forma planejada, obviamente. Como inclusive o TCU está falando agora recentemente, né? Agora o TCU recentemente está falando, né? Pega alguns processos, ó, no estudo técnico preliminar, não foi comprovada a utilização do ETP, não foi comprovado, não foi justificada o carona. Então era alguma coisa que a gente comentava, mas assim, planejado, o carona é o socorro para você evitar esse tipo de contratação, evitar contratação com dispensa, com fracionamento, pelo que você falou. Você foi bem feliz. A ata de registro de preço, ela vem do processo licitatório. Né? Ela vem do processo licitatório com todas as formalidades. Né? Então, eu acho que é importante mais. Foi muito, muito interessante isso que você comentou da ideia da ata de registro de preço. Antes de tudo, a última opção será a contratação com empresa inidônea. Porque eu penso o seguinte, em que pese o socorro, mas você para sua casa, você não vai contratar uma empresa para fazer uma reforma para sua casa, aquela empresa que já deu calote num amigo seu, aquela empresa que construiu um muro que o muro derrubou, e aquela empresa que você de repente pagou uma parcela e ela desapareceu com recurso. Então a administração pública tem que pensar dessa forma. Eu não vou contratar uma pessoa que fez uma licitação que fez esse tipo de coisa. Então você tem que se amarrar nisso aí. E até se você fizer essa analogia, fica até chato para a administração, né? Porque pensa só, o cara foi no teu vizinho, foi pintar a casa do vizinho, né? E pintou tudo errado. Aí você viu que o cara ficou bravo, o teu vizinho ficou bravo, tem um processo judicial contra o pintor, você vai lá e contrata esse pintor, porque ele disse que é o único que consegue fazer no prazo que você quer a tua casa. Aí o cara vai lá e faz a mesma lambança na tua casa. Exatamente. Você não vai fazer você não vai tomar a mesma postura que o teu vizinho adotou de entrar com uma ação judicial, de cobrar o cara, né? Você vai simplesmente dizer, tchau, vai embora. Não pode fazer isso, né? Como é que administrativa, né? Você tem toda a razão. Leonardo, é o seguinte, estamos aí nos encaminhando para o final do nosso tempinho aqui. Vou pedir para você falar suas últimas palavras aí, se despedir do pessoal. E desde já eu já te agradeço. Vou encerrar aqui mais tarde, mas daqui a pouco, depois de você falar, mas já vou te agradecendo aí a sua presença. Por favor. Tranquilo. Pessoal, obrigado pela presença. Mais uma vez, professor Ricardo, obrigado. Satisfação. Muito bom esse diálogo, esse bate-papo, né? É um bate-papo. Quando você mandou o convite, a gente acertou. A ideia era essa, era um bate-papo sobre isso que está acontecendo agora. Né? Toda a situação que o professor Jacobi chamou de direito provisório, né? Direito provisório desse momento aí, né? E que é importantíssimo esses pontos, né? Porque não só nós não temos que nos prender simplesmente à legislação, temos que pegar a legislação, os princípios e a forma da sua aplicação tem que ser nessas situações, nesses casos concretos, né? Obviamente, repetindo, o gestor que está à frente, né, que são geralmente os gestores municipais, né, estaduais, estão numa pressão enorme, com certeza, né, mas saber utilizar adequadamente as ferramentas. A Lei 13.979 trouxe várias exceções e eu concordo com você. Utilizar a regra é a melhor tranquilidade, porque os tribunais, quando vierem lá à frente, né, seu processo não estiver falando, seu processo tem que falar, né, seu processo tem que motivar. Quando eles vierem, eles vão querer saber se seu processo demonstrou a necessidade de utilizar a Lei 3979. Então é isso, meu amigo, eu agradeço, né, agradeço ao pessoal aí, foi muito bom, a contribuição dos colegas aqui também, uma maravilha. E é isso aí, brigadão. Professor Leonardo, eu queria te agradecer pela disponibilidade, pelo tempo, pela paciência, pelo bate-papo, né, pela cordialidade, porque tem live que a gente vê que é uma disputa, né? Eu odeio fazer live assim, o cara quer falar mais, mostrar. Isso é horrível. Então eu agradeço a sua generosidade de compartilhar o seu conhecimento aqui conosco. Agradeço a todos que estão nos assistindo aí, que passaram pela live e que estão conosco agora, que vão assistir, porque eu vou ter gravado essa live lá no meu perfil. Né? Então, para quem nos assistir aí posteriormente, também o meu agradecimento pela audiência. E se a gente pudesse resumir aí, contrato administrativo, atualidade do contrato administrativo, eu diria, não
tente não aplicar essas regras de exceção, tente não sair do caminho usual, né? Porque lá na frente você vai ter que, e não é, quando a gente fala lá na frente, você vai ter que justificar, não é só o órgão público, né? Como eu falei, tem muita ação judicial que o Ministério Público está ingressando, ação civil pública, em que ele coloca a empresa no polo passivo, né? E aí a empresa vai ter que justificar uma série de situações, né? Uma série de questões que muitas vezes ela não tem nem mais o histórico documental disso, né? Então, assim, tentem não aplicar essas regras de exceção. Se a gente for falar de financeiro, lado financeiro, né, aí eu acho que cabe um pouco de flexibilidade. Né? O que nós estamos vendo aí, e aí eu até sei que o professor Leonardo compartilha do que eu vou falar agora, é uma rigidez. Né? Não defira o reequilíbrio econômico-financeiro de ata, não permite aquilo, né? E não é bem assim, né? Principalmente porque agora, e o judiciário já entendeu isso. Né? Se a gente for verificar, se nós formos verificar as decisões que estão saindo, todas elas são de contemplação, são de análise, são de ponderância, né? São de flexibilizar a regra para entender que o contratado não executou no cronograma porque tinha mão de obra que não poderia trabalhar, faltava insumo, o funcionário não avisava que não ia trabalhar e aí o cronograma ficava atrasado. Enfim, há que se ter uma certa calma, né, e não aplicar a regra estanque. Isso é muito importante. Mas voltando aqui para o encerramento, volto a agradecer a todos os presentes, volto a agradecer ao professor Leonardo e vou tomar a liberdade de colocar os contatos do professor Leonardo, os meus contatos à disposição de todos vocês. Né? Estou à disposição. Pessoal que me segue, segue o professor Ricardo, lhe cortando, me desculpe o corte, mas só para o pessoal que não lhe segue, o professor Ricardo é muito conteúdo, ele ministra cursos, enfim, à vontade. Você sabe, Leonardo, que às vezes eu estou dormindo, eu durmo com o celular do lado da cama, né? Às vezes eu estou dormindo e me vem uma dúvida, me vem um problema, me vem a resposta para uma dúvida, eu abro o celular e mando e-mail para mim mesmo, né? Então, assim, dúvidas vão surgir. Quando surgirem, né, manda para a gente, manda no nosso WhatsApp, manda no nosso Instagram, que a gente vai responder para vocês, para que a gente possa trabalhar em conjunto. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Curtam a família de vocês, estejam presentes na família de vocês e a gente se vê profissionalmente ou numa roda de amigos no futuro. Um abraço. Tchau, gente. Tchau, professor. Um abraço. Tchau.